nosso terceiro exemplo, nós temos aqui ó, uma PG não oscilante. Eu tenho o terceiro termo e o sexto termo somados dando 169. E tenho o quinto termo com o oitavo termo somados ali dando 144. Determinar a razão da PG. Também, novamente, nós podemos pegar esse conceito aqui e voltar lá na nossa PA, onde nós tínhamos informações desse tipo, né? Informações duplas ali, e a gente montava aquele sistema. Vamos tentar fazer a mesma coisa com isso aí e tentar ser feliz nessa questão também. Então, terceiro termo com o sexto termo, somado aqui, temos 169. Bom, quinto termo com o oitavo termo, 144. Até aí, ótimo, está tudo tranquilo, estamos na paz e amor ainda. Agora é pegar e escrever cada um desses termos aqui em função do primeiro termo e da nossa razão. Então, próximo passo. A3 vai ser A1 vezes Q elevado ao quadrado. Mais, sexto termo, A1 vezes Q elevado à quinta potência, igual a 169. Quinto termo, A1 vezes Q elevado à quarta, mais oitavo termo, A1 vezes Q elevado à sétima potência, igual a 144. O que nós podemos fazer com essas situações aqui? Por exemplo, no primeiro, eu tenho produto onde o termo comum é o A1. Então, eu posso escrever assim, ó. Botando o A1 em evidência, que multiplico Q ao quadrado mais Q à quinta, igual a 169. Embaixo faço a mesma coisa, coloco o A1 em evidência, Q à quarta mais Q elevado à sétima, igual a 144. Temos aí um sistema. Nesse sistema, o que eu acho que nós podemos fazer é tentar manipular algebricamente ali. Sugestão de um bobão. Tentar isolar aquele A1. Se você isolar o A1 na primeira informação e o A1 na segunda, talvez seja um caminho legal de ser traçado. Então, isolando o A1 aqui, eu ficaria com A1 igual a 169 dividido por Q ao quadrado mais Q elevado à quinta. Joguei isso aqui para o outro lado, passei, entre aspas, aí dividindo a história. Mas se eu fizer isso no segundo, eu vou ficar com A1 igual a 144 dividido por Q elevado à quarta mais Q elevado à sétima. E o meu sistema continua. Só que eu tenho A1 aqui e A1 aqui. É o mesmo A1. Se isso aqui acontece, significa que eu posso igualar essas duas situações. Eu posso dizer sem problema algum, sem sombra de dúvida, que 169 dividido por Q ao quadrado mais Q à quinta é igual a 144 dividido por Q à quarta mais Q à sétima. Com isso, a gente já consegue uma grande ajuda, porque ele quer determinar a razão da PG. Eu consegui uma equação onde eu tenho só a variável Q, que é a nossa razão procurada, para ser trabalhada. Eu eliminei, né, o primeiro termo ali, não estou precisando dele. Então agora, como sair dessa enrascada aí? A gente vai ter que lembrar do conceito lá, que viu com a tia Teteca, né? Quando eu era bem adolescente ainda, a questão lá de faturação, toda essa história. Se eu conseguir, por exemplo, eliminar alguma coisa aqui do denominador, já vai ser bastante interessante. Então eu vou tentar fazer isso. Bom, como esse termo aqui dá para a gente perceber que ele é menor do que esse, eu vou tentar manipular esse aqui, chegando a algo desse tipo. Para quê? Se eles forem iguais, ou seja, se os denominadores forem iguais, eu posso cancelar um com o outro. Então essa vai ser a minha intenção. Então eu vou fazer isso aqui, ó. 169. Eu vou
Meio estranho isso aí, né? Mas tudo bem. Q ao quadrado mais Q elevado à quinta. 144. Então, no meu rascunho aqui, papelzinho de bobo, vou colocar aqui ao lado rapidinho. Q à quarta mais Q à sétima. Como eu posso reescrever isso? Por exemplo, se eu colocar o Q em evidência, eu vou ter Q ao cubo mais Q à sexta. Aí eu olho para cá e olho para cá, nada me resolveu ainda. Então, essa fatoração é correta. Botei aqui fator comum, beleza, mas não me resolveu ainda. Então, eu vou tentar outra maneira. Q à quarta mais Q à sétima, igual. Vamos botar o Q ao quadrado em evidência. Q ao quadrado em evidência, me sobra Q ao quadrado mais Q à quinta. Opa, já me deu uma luz aqui, ó. O Q ao quadrado e Q à quinta aparecendo. Então, está resolvido. Ao invés de escrever Q elevado à quarta potência mais Q elevado à sétima potência, eu vou escrever Q elevado ao quadrado, que multiplica Q ao quadrado mais Q à quinta. Fez isso, ficou uma uva, uma delícia. Olha só, porque eu corto, passei a vara aqui, beleza. Fiquei com 169, logicamente sobre 1, igual a 144 sobre Q ao quadrado. Delícia, show de bola. Vou multiplicar cruzado aqui, ou simplesmente colocar o Q ao quadrado para cá, parecendo até mágica, né? 144 sobre 169. Que vai ser igual a raiz quadrada de 144 sobre 169. Aí dá aquela vontade enorme de colocar mais ou menos 12 sobre 13. Mas, contudo, porém, toda a vida, ele fala para mim aqui, ó, que a PG é não oscilante. Então, se ela é não oscilante, significa que esse valor negativo não vai servir para a gente. Porque se eu tenho um termo inicial positivo e uma razão negativa, vai começar a oscilar os sinais. Ou vice-versa. Se tiver um negativo e a razão for negativa também, você vai ter essa oscilação. Então, no nosso caso aqui, o negativo não nos cabe. Então, nossa raiz quadrada aqui é simplesmente o valor positivo da raiz. Nossa razão, 12, 13 avos de resolução, tá? Então, ela é bem interessante essa questão, porque faz com que a gente pegue lá, relembre, né, conceito de fatoração, por fator comum, enfim. Caso você não lembre na hora, já sabe que você se lascou. Então, meu chapa, dá teu jeito, estuda. Já sabe que o tio aqui está falando que isso aí pode acontecer, resolve tua vida aí, porque rapadura é doce, mas não é mole, né? Então, vamos lá. Somando N primeiros termos de uma PG. Lá na PA a gente já fazia isso, né? De forma bem tranquila. Então agora a gente pode aplicar direto a fórmula aqui. A fórmula é meio esquisitinha, mas a gente desenvolve isso aí bem. Somatório de N termos, você vai ter o A1 que multiplica Q elevado a N, que é o N, número de termos, menos 1 dividido por Q menos 1. Então, vamos lá, trabalhando com um exemplo prático. Calcular a soma dos 7 primeiros termos da PG. Então, 6, 18, 54. O que nós vamos precisar nessa história? Nosso A1 identificado, 6. Nossa razão, vamos identificar a razão também. 18 dividido para 6, nós temos 3 de razão. Tá? Fora isso, ele quer os 7 primeiros termos. Então, nós vamos somar o tal do S, descobrir, né? O S7. Substituir o N ali por 7. Então, vamos lá. Somatório de N termos é igual ao primeiro termo, que multiplica a razão elevado a N, menos 1, dividido por Q menos 1. Então, S7 vai ser igual, no lugar de A1, lanço 3. O 6, que multiplica razão 3, elevado a N, que é elevado a 7, menos 1, dividido por 3 menos 1. Então, somatório de 7 termos. 6 vezes 7
3 elevado a sétima, vou deixar por enquanto aí. Menos 1. Dividido por 2. 6 por 2, eu vou fazer um cancelamento aqui. 3, que multiplica 3 elevado a sétima menos 1. Bom, ao invés de pegar o 3 a sétima de uma vez, eu vou aplicar a distributiva aqui, ó. 3 vezes 3 a sétima, 3 elevado a oitava. Menos 3 vezes menos 1, menos 3. Então, a questão é trabalhar com 3 elevado a oitava. 3 elevado a oitava, tá, 1 vai lá, 9 fora, pá de pano, tá bom, 6.561 menos 3. Isso aí vai dar 6.558, né? Então, 6.558. Isso aqui eu psicografei de algum lugar, depois vocês confiram a conta aí e vê se isso tá batendo, por favor. Tá? Essa psicografia pode ser, já que o canal pode não estar legal, dá ruim ali. Enfim, somamos aí N primeiros termos de uma PG. Ó, soma dos N primeiros termos de uma PG. Vai ser burro assim lá longe, né? Tá faltando um S aqui. Então, vou consertar logo antes que isso aqui dê problema. Vai falar lá, vai chegar lá em casa, aquele professor de matemática sabe coisa nenhuma de português, nem em plural ele sabe. Mas não é bem assim, foi só um engulo ali, sei lá que foi isso. Soma dos termos de uma PG infinita. Agora ferrou. O cara vai falar que esse professor está usando droga, porque como é que você vai somar infinitas coisas? Vou provar para vocês que isso é possível, né? No caso de PGs que têm determinadas características. Tá. Então, soma os N primeiros termos lá de uma PG infinita, né? Somar infinitos termos. Beleza. Sn igual a 1 dividido por 1 menos Q. Está aqui a fórmula muito mais simples, inclusive, de trabalhar com a questão da PG finita. Tá? Só que, né, no caso, nossa razão ela tem que estar entre menos 1 e 1. Tá? Nessa história aí. Então, vai ser sempre uma razão que vai ser um número lá, um meio, um quarto, um quinto, um terço, vai ser sempre algo desse tipo aí, nossa razão. Então, peguei essa fórmula aí, eu coloquei um exemplo ali, determinar a fração geratriz da dízima, 0,444. Bom, se me lembrar lá do ensino fundamental, né, quando eu falava em frações geratrizes, eu pegava lá a fração a dízima, né, 0,444, tinha aquele macetezinho, né, pega isso aqui, se você tem um período repetindo, tá, um só período, né, você pode pegar esse período, dividir logo pelo 9. Então, 4 nonos vai ser a fração geratriz dessa dízima aqui. Beleza, aquela regrinha rápida ali, né? Se fossem 2 aqui, só para lembrar alguma coisinha, 23, e assim por diante. Você pegava 23, período, você tem 2 períodos aqui repetindo, dá lá, beleza, 99. E assim por diante. Então, o que eu quero falar para vocês é o seguinte: 0,4444, a fração geratriz a gente já conhece, tá ali, bem clara pra gente. É isso mesmo, 4 nonos. Bom, então o que isso está fazendo ali? Da onde saiu isso? Bom, observe o seguinte: 0,444 pode ser escrito da seguinte maneira: 0,4 mais 0,04 mais 0,004 mais 0,0004 e assim infinitamente. Eu posso escrever dessa maneira. E caso eu pegue isso aqui e suponha que cada uma dessas parcelas aqui seja um termo isolado, eu acabo criando essa PG aqui, ó. 0,4, 0,04, 0,004
e assim por diante. Será que isso é verdade? Será que isso vai ser uma PG? Como é que eu provo isso? Dividindo 0,04 dividido por 0,4. Depois, 0,004, esse aqui, dividido por 0,04. Se eu conseguir mostrar que isso aqui são coisas iguais, beleza, eu estou com uma PG sim. Vamos lá. Então, isso aqui, para aquela regrinha básica, né? 2 casas decimais aqui, 2 casas aqui. O que eu faço? Acabo com a vírgula. Então, eu tenho 4 por 40. 4 por 40, 1 décimo. 1 décimo, se você ainda quiser reescrever, 0,1. Beleza. Aqui, 3 casas decimais, 2 casas decimais, completa aqui, cortou, tenho 4 por 40. Opa, já deu. Então, já sei que eu estou com uma PG sim, onde o primeiro termo é 0,4 e a minha razão Q, ela é 0,1. Tá? Então, vamos lá. É infinito. Somatório de infinitos termos. Então, eu posso dizer que eu tenho um Sn igual a 0,4 dividido por 1 menos 0,1, que é a nossa razão. Somatório 0,4, 1 menos 0,1, 0,9. As casas decimais já são iguais, então só corta. Significa dizer que eu tenho somatório desses caras aí, 4 nonos, que é exatamente aquela fração geratriz que nós vimos aqui no nosso rascunho. Tá? Então, acabei de provar para vocês que uma dízima periódica simples, ela nada mais, nada menos do que um somatório de uma PG infinita. Então, está mostrado aí para a gente como essa história funciona. Para parar de encher a paciência de vocês, a gente poder ir para casa tranquilo, voltar a estudar, lançamos aqui um desafio, uma equação, né? Resolva a equação, variável x, vê que é uma equação do primeiro grau, ou seja, não tem muito mistério. Seria o quê? Você somar todos os valores aqui, igualado a 10.920, se é só na variável x, aquela historinha, x para um lado, número para um lado, letra para o outro, resolve, né? Beleza, mas qual é o somatório aqui? Então, o que a gente vai precisar identificar aí com esse desafio? A gente tem que verificar se esse somatório aqui, lógico que a dica está dada para a gente, nós estamos trabalhando com PG, então óbvio que a gente vai ter que ter essa situação. Ou seja, aqui eu tenho uma PG 4x, 16x, 64x, e com o meu último termo aqui, 4.096x. Então, eu estou supondo que isso é uma PG. Eu vou verificar se é verdade. Para fazer isso, no meu caso, eu tenho que verificar se existe razão. 16x dividido por 4x, ó, 16x dividido por 4x. Dividir um pelo outro dá 4. 64x dividido por 16x. Dividir um pelo outro dá 4. Então, realmente, isso aqui é uma PG de razão 4. Isso já é bom para a gente. Significa aqui que eu tenho o somatório de uma PG. Agora, de quantos termos? Não sei. Não sei que termo é esse. Então, é isso que a gente vai ter que descobrir agora. Então, como fazer isso? Observe o seguinte. Somatório de n termos de uma PG nada mais é do que, tá ali para a gente colar, é finito, tá? Não é infinito. Se fosse infinito, a gente trabalharia dessa maneira. Sendo finita, é com essa característica aqui, ou seja, o A1 vezes Q elevado a N,